Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar da seleção brasileira, Pepe. Por quê? Saiu convocação da seleção brasileira. Hoje é dia de convocação dessa lástima. Vai jogar contra quem, Pepinho? Tanto amamos Uruguai e a melhor Venezuela de todos os tempos. Uruguai no Brasil. O jogo vai ser... Bahia, né? Salvador. E a Venezuela em Caracas, tá certo? A melhor Venezuela de todos os tempos. Mas a polícia de Caracas quer pegar o Lula. Quer pegar o Lula? Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos falar. Bom, Pepe, fala da rifa aí, a gente vai pro negócio, tá? Exato, como dissemos ontem, né? Faltava aí 3 contos pra fechar. 2 e pouquinho. Agora falta aí 1,5. Como não vai dar, então passou pro outro sábado, mas como vai faltar só 1,5 pra zerar, então aí sábado que vem já era. Foi que foi. Pois é. Bom, então o link tá na descrição, tá? Participa, sábado que vem é a final definitiva. Se for até um milzinho e meio até o final do sábado que vem, aí fecha essa tranqueira mesmo. Bom, vamos lá, Pepe, vamos falar da convocação, depois a gente vai... Vamos falar todos os nomes, depois a gente vai analisando, os nomes. Né? Bom, os goleiros convocados pelo Dorival Júnior são o Bento, do Al Nassr, o Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. O Alisson não foi convocado. Os laterais, Danilo, da Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Os zagueiros, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Nottingham Forest. Os meio-campistas, André, do Wolverhampton, Andreas Pereira, o Pitico, do Fulham, Gabriel Magalhães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Lucas Paquetá, do West Ham e Rafinha, do Barcelona. E os atacantes são Estevão, do Palmeiras, Igor Jesus, do Botafogo, e Luiz Henrique também, do Botafogo, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, também do Real Madrid. Esses são os convocados. Neymar tá na balada, cadê Neymar? Neymar tá na balada. Bom, vamos lá, para as ausências, né, Pepe? Neymar e CBF entraram em consenso aí de que Neymar seria convocado só lá para março na próxima convocação, né? Eu acho que o Neymar jogou um jogo pouquinho minuto, né? Jogou 25 minutos. Aí teve outro jogo lá da Champions Asiática, todo mundo achou que ele ia jogar, não jogou, eu achei bem estranho, hein? Jorge Jesus é isso aí, Pepe. Porque o Hilal jogou com reserva ali, poderia ter dado mais minutagem para ele. Ele não ter nem ficado no banco, para mim foi muito estranho isso aí. Cara. Pouparam ele? Um tempo, né? Que fosse. O cara que ele fosse lá e jogasse mais 10 minutos, cara. Um tempo, né? Já jogou Lembrando 25. Que ele só pode jogar na Champions Asiática. Então eram os únicos jogos ali que ia ter pra ele tá atuando. E quando teve, nem os titulares foram. E aí ele nem no banco ficou. Achei bem estranho. Falei, será que tá bichado? Bom, em janeiro ele volta para todos os campeonatos. E aí, né, ele vai ter mais jogos e vai ter essa convocação entrando em consenso. Preparar mais, né? Então. Mas eu queria saber se deu ruim aí. Ele entrou em consenso com a CBF, com o Dorival Júnior, de não ser convocado. Acho que é o certo, tá certo? Mais uma outra ausência sentida aí é a ausência do Endrick. O Endrick não foi convocado. O Dorival Júnior falou do tempo de treinamento. O Endrick não jogou nos últimos jogos do Real Madrid, né? Nem entrou em campo. Mas ele ai, meu Deus, ainda bem, não queria convocar esse cara, eu odeio o Endrick, pô. Então, se não convocou o Endrick, deixou de fora e falou justamente... E aqui, cara, não tem como, ele tá até certo, tá? Não tá jogando. E quando chama não joga também, tá certo. Quando chama não joga, pouco tempo de treino, pro cara entrar no ritmo de jogo ali vai demandar mais coisa, então é preferível... Estevam. Então ele convocou só um camisa 9, só tem o Igor Jesus de camisa 9. Então, essa ausência. A do Alisson é contusão, né, Pepe? Não tá convocado aí. E, enfim, essas são as ausências mais sentidas, tá? Contestação, Pepe, fala as suas aí da seleção. As duas que eu não gostei foi Danilo, como sempre, e Paquetop também as mesmas considerações de sempre, que não devia ter sido chamado, né? Eu também não convocaria os dois, não. Mete o Matheus Pereira aí, mas, pô, pra que Paquetá, mano? Pelo menos nós vamos apostar no amarelinho dele e vamos ganhar uma grana. Vamos vender tudo que nós temos e botar na amarela do Paquetá. Sim. Lateral direito, você convocaria quem no lugar do Danilo? Qualquer um menos o Danilo. Que é isso, Pepe? Ian Couto, né? Ian Couto pode ser. Ian Couto e Matheus Pereira, mas eu também tentaria achar uma vaga aí pro Samuel Lino, né? Um teste aí. Eu acho que era importante. Joga um joguinho com 3 zagueiros, mano. Ou meio tempo que seja, sei lá, tá ganhando de 2-0, vamos fazer o esquema de 3 zagueiros. E não levaria o Arana também não, levaria o Caio Henrique, tá? Essas seriam as minhas escolhas. Mas a tendência é que o Abner seja o titular da seleção, porque ele foi muito bem nos jogos, né? Bem, gostei do Abner. O Abner foi muito bem, entrou aí. E, cara, geralmente mas aparece... Mas pela cabeça do Dorival, é Arana e Danilo. Pois é.
Né? Vamos ver, dependendo do jogo aí, talvez. Contra o Uruguai, eu acredito que seja Arana e Danilo. Contra a Venezuela, talvez Anderson e Abner, né? Vamos esperar, tá? O Everton... Cara, eu não chamaria o Everton até porque eu acho que tem goleiros com idade mais... Assim, também que é terceiro goleiro, tá? Mas assim, tem menos idade aí que eu acho que poderia receber uma convocação, como o John mesmo, né? Como o John, por exemplo. Mas enfim, né? O Everton não é um problema. O Everton pode ir até a Copa do Mundo, que seria nenhum problema também, porque é um baita do goleiro, né? Mas geralmente o terceiro goleiro é aquele cara que vai ser preparado para a próxima geração, né? Enfim. Mas de resto, eu acho que é uma convocação bem boa, né, Pepe? Mas faltou uma peça aqui, viu? Eu tiraria o Arana. Colocaria o Bernabé, Eduardo. Bernabé. Puta merda, essa aí me pegou demais, hein? E pior que é todo mundo concordando junto, hein? Não é um só que errou sozinho, não, hein? Pô, gente, o Bernabé jogou na Argentina, foi comprado pelo Celtic, né? E daí ele vem pro Internacional, inclusive emprestado pelo Celtic. Eu acho que vão meter um louco lá e falar, mas ele nunca atuou na seleção. A gente falou isso ontem. Conversamos isso ontem, eu tinha esquecido desse fato. E aí que você fala, né? Aí beleza, aí a gente tem que ver, não tô nem necessariamente falando dessas pessoas que eles não manjam de futebol, mas a gente tem que ver um monte de gente falando às vezes que a gente não manja de futebol, quem manja são eles. Pô, tá vendo, cara? A gente sabe dessas coisas. É lógico que todo mundo vai errar, mas esse é um tipo de erro que não dá pra aceitar não, cara. Pô, é um time grande, é um jogador de time grande que é de outro país, mano, sabe? E tá, você fala, é um ótimo jogador. Se ele fosse brasileiro, eu acho que seria um baita nome. Mas ele é argentino. Ele é pior de tudo, ele é argentino, Pepe, ele é argentino. Eu te falei naquelas votação da FIFA lá que se os caras não assistem nem o jogo daqui, que os caras estão determinando quem vai ser o bola de ouro. É isso aí. É isso aí que eu falo. Ah, mas assim, não tem como, Pepe, porque... Pô, Eduardo, mas é tipo, se fosse num canal do Chiquinho Esportes, lá no canal pago, canal 32, que ninguém assiste, beleza. Se fosse o cara do Sofá, meu... Eduardo, é os caras do Sport TV, um dos maiores conglomerados de esporte, programas de esporte da TV brasileira aí. Do mundo! Não é do TV brasileira, não. Aí eu vou falar o quê? Não, então, eu entendo, mas eu digo assim... A mídia alternativa. É complicado falando na parte de votação, porque quando você põe os jogadores, capitães e técnicos pra votar, também eles vão escolher de acordo com... Sem ter assistido muitas coisas... Vão votar nos amigos. Aí, vão votar menos ainda no Vini Júnior, pode ter certeza. Eu acho que dos males aí, dos jornalistas ainda, eu acho que tem um acompanhamento maior do que os atletas. Porque o cara que é atleta, cara, ele não fica vendo o jogo o tempo inteiro, mano. O cara vê o jogo do time dele. Você acha que ele fica consumindo futebol o tempo inteiro ali? Não é assim. Tem noção do que tá acontecendo também. Não precisa assistir todo o jogo, né, pô? Não, eu sei, mas eu tô falando, quando eu acho que é análise por parte de jornalistas, eu acho que ela tende a ser mais justa. Não tô dizendo que é justa, porque a gente viu agora. O Salvador precisa assistir todo o jogo pra falar que o Vinícius Júnior não é decisivo, só joga no Não, eu sei. Você tá falando de um caso específico. Eu só tô falando assim, a tendência é que seja mais justa num geral. É isso que eu tô falando, né? Porque, cara, a gente tá falando de um caso, dois e tal. Mas assim, a maioria, eu acho, das pessoas votantes ali, elas vão acompanhar. Entendeu? Pelo menos as grandes ligas aí. Até porque esses caras aí jogam nas grandes ligas, né? Isso é obrigação de acompanhar. A gente acompanha. Que não vota, né? É isso que eu tô falando. Então acompanhar também, você não precisa ver todo o santo jogo. Dá pra acompanhar, você vai, pô, que seja, você olha ali o melhor momento, você não viu um jogo, vê o melhor momento. Análise de dados. Pô. Pra isso, SofaScore... B-Soccer, isso aí ajuda bastante pra você ter você entender mesmo, chances criadas e tudo isso, tem tudo ali no SofaScore, né? O SofaScore é muito completo. A gente fala geração SofaScore, mas ele traz muitos dados, né? Faixa de campo onde o jogador é mais predominante, né? Quantos passes decisivos ele dá pro jogo, não necessariamente só gols e assistências. Então tem muita coisa, taxa de dribles certos, tudo isso é trazido no SofaScore, por exemplo. Então tem bastante coisa, tem bastante dados para serem analisados. Então, acho que um jornalista que vota nesse tipo de coisa, ele tem tudo isso a seu dispor. É só querer fazer. Né? Não dá para simplesmente ser só no jeito antigo, de abrir mão disso tudo, é tudo olhômetro, só vale o que eu vi. Não, você vai ter que analisar, porque afinal você vota pro melhor jogador do mundo. Você tem por obrigação acompanhar esses jogadores ao longo da temporada. É obrigação, cara. Você tá votando... Né? Você tá numa comissão de voto, cara. Você tem a obrigação de acompanhar. Você pode não achar nenhum deles o melhor. Você pode achar um outro melhor, desde que você acompanhe. E aí é totalmente pessoal a votação, tá certo?
Mas, voltando à escalação, acho que a volta do Estevão é justa. O Estevão tá jogando muita bola. É o melhor jogador do Palmeiras do Brasileirão. Se não for um dos melhores... Cara, eu acho que o Estevão, em termos de números, eu acho que é o melhor jogador do Brasileiro. Gols e assistências. Né? É o jogador mais decisivo do Brasileirão, tá? Gosto muito dele. Ele vai passar, acho que o Pedro aí até o final do campeonato. Ficou um tempinho parado, não conseguiu passar o Pedro em gols, mas vai passar. Mas, ó, vou te falar, ó, pontas. O Rafinha tá convocado como meia, mas ele é ponta, tá? Mas enfim, ó, pontas. Rafinha, Estevão, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Tem 6 pontas para 4 vagas, teoricamente. Tudo bem que um deles vai ali no meio, né? O Igor Jesus tá sorrindo à toa aí. O Igor Jesus é o titular incontestável, porque só tem ele de 9 e o Estevão foi convocado no lugar do Hendrick, né? Foi convocado como uma alternativa ao Hendrick. O Estevão também pode ser meia, né? Ele era meia na base, né? O Rodrigo pode ser meia, o Rafinha pode ser meia. Então, assim, apesar de tudo, o Brasil tem meias. Só espero que o Dorival, ele dê mais minutos pro Andreas. Embora ele vá jogar com o Paquetá de titular, vai ter que bater a cabeça, aquela coisa toda, né? Então eu espero que ele vá de Wanderson e Abner como titulares. Eu acho que ele faça isso. Não acho que vai acontecer, mas porque o Gabriel Magalhães está muito bem, mas daria alguns minutos pro Murilo ser testado, né? O Andreas Pereira jogar mais minutos. Toda vez que entrou o Andreas Pereira na seleção, ele construiu alguma coisa, ele foi bem. Ainda o jogador, ele tá atrás só do Saka na Premier League como chances criadas. Tá o Saka com 27 chances criadas na Premier League pros companheiros, o Andreas e o Cole Palmer com 26. E, gente, a gente tá falando de 2 times muito grandes e um time pequeno. Então, assim, você criando muita chance de um time pequeno, quer dizer que você faz muita diferença para aquele time. Então, por isso que eu queria ver mais o Andreas em campo. E pelos minutos que ele teve em campo, em todos os últimos jogos da seleção que ele esteve presente, ele foi melhor que o Paquetá. Não é um ou outro. Todas as vezes que ele entrou, ele teve minutos, ele foi melhor que o Paquetá. Eu queria que ele insistisse um pouquinho mais nisso. Mas senti a falta do Matheus Pereira, que quando entrou, apesar de poucos minutos, entrou muito bem também na partida que ele entrou. Melhor que o Paquetá, inclusive, também. Mas o negócio que a gente fala, seleção é isso aí. Por mais que tem que classificar pra Copa do Mundo. Pô, você já sabe quem é os caras que você confia. Leva a galera nova, o Murilo. Põe pra jogar, cara. Que seja meia hora. Não precisa ser o jogo inteiro também. Põe o cara pra jogar meia hora. Não põe no final, 40 minutos do segundo tempo, contra a Venezuela 3-0. Bota pelo menos meia horinha pra gente ver o cara jogar, como ele se porta com a camisa de seleção, se ele vai sentir o peso. É isso que a gente cobra. Não é nada demais também, nada fora do comum, cara. Bom, mas eu acho que o Brasil vai entrar com esse time em campo. Ederson, Danilo, Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Bruno Guimarães, Gerson ou Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rafinha. Rodrigo, Vinícius Júnior e Igor Jesus. Ou eu tentaria com Bruno Guimarães e Gerson, que funcionou no último jogo, jogaram muito bem. Com o Andreas Pereira, Rafinha, Vinícius Júnior mesmo, ou o Rodrigo, mas acho que vai ser o Vinícius Júnior e o Igor Jesus. Tentaria essa alternativa. Com o Rafinha no meio campo, não como ponta, tá? Mas o Dorival Júnior vai ficar 3-3, tá, gente? Então, isso vai acontecer. 2 pontas, provavelmente nesse jeito aí. Não acho que o Savinho vai ser titular dessa vez. Embora a fase do momento aí, o Rodrigo tá sendo reserva no Real Madrid e o Savinho tá sendo titular no Manchester City. Então, pelo momento, né, eu acho que talvez seria o Savinho. Dá pra fazer muita coisa. Tem muita Dá. Aí, pô. Tem muita alternativa. Eu não sei como é que ele vai dar um jeito. E assim, pelo que demonstrou, Luiz Henrique merecia uma chance. Né? Luiz Henrique fez gol nas 2 partidas. Foi bem, foi decisivo. Eu acho que ele merecia uma chance, até como titular. Né? Mas enfim, não sei se isso vai acontecer. Eu acho que o Estevão vai ficar sem jogar, mano. O Estevão só foi, eu acho, dessa vez. Mas tá bom. Daí ele vai falar, é jovem, vai ter muito tempo, só de ir já tá bom. Mas a gente quer ver cara diferente jogar, pô. Não, eu sei, mas eu digo assim, querendo ou não, nos 2 últimos jogos, principalmente no último, encaixou. O Luiz Henrique entrou muito bem, o Igor Jesus foi muito bem nos jogos, o Abner foi muito bem. Então você teve jogadores indo bem. Né? Então você tem mais jogadores aparecendo. A dupla Bruno Guimarães e Gerson funcionou. Mesmo com o adversário muito fraco, eles funcionaram, que não tinha acontecido antes. Né? Sofrendo muito. Então nesse jogo, principalmente contra o Peru, aí, o Brasil pelo menos teve uma melhora. Então a tendência é que ele vá bancar esses jogadores que fizeram a seleção melhorar. Vamos ver no próximo jogo. Né? O primeiro jogo é contra o Brasil em Salvador, né? Contra o Uruguai em Salvador, né? Primeiro dos 2 jogos? Deixa eu ver aqui jogos Brasil. Só confirma o dia dos jogos aí e qual que é o primeiro e qual que é o segundo. Audiência Venezuela, quinta-feira, dia 14 às 18 na Venezuela, e o
depois dia 19 às 21h45. Ah, tá certo. Então o primeiro jogo contra a Venezuela. Então talvez eu acho que contra a Venezuela ele mexa um pouquinho mais. Mas é aquela coisa, ele tem que garantir resultado, tem que ganhar pra deixar tranquilo. Já deu uma acalmada boa essas últimas 2 vitórias aí. Então vamos ver, cara. Mas eu gostaria de ver mais o Andreas Pereira mais minutos. Pelo menos um tempo inteiro, né? Um segundo tempo inteiro. Queria que ele deixasse o Paquetá no banco um pouco. Tá convocado? Não devia ter convocado, mas tá convocado. Deixa ele na reserva, ele não rendeu, cara. Pois não rendeu. Bota os outros que renderam, né? Então é isso. Mas, quero saber a sua opinião, meu amigo. Deixa aí nos comentários, tá certo? Faz o cucocô, curta, comente, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo, porque estão falando aí que o Ramon Dias tá pra cair no Corinthians aí. Mas estão falando. Foi o Ronaldo que falou, não acerta uma. Foi o Ronaldo que falou que o Luiz Castro já estaria contratado. Eu acho mentira, mas enfim, né? Acho mentira, mas não acharia ruim, não. Não, ruim eu não acho, mas eu acho que esse momento da temporada não vai acontecer, não. Esse momento. Ainda mais o Luiz Castro, vou pegar essa bucha aqui, vai que cai. Agora não vai. Só vendo o que vai acontecer. Já tivesse garantido que não tivesse caído, daí, pô, tem um projeto ano que vem, não vai cair, pelo menos, tal. Aí dá pra ser. Mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos. Botafogo, Botafogo.